vamos conversar com o João Pedro Melo. Acabou nesse momento a fala de um dos advogados de Jair Bolsonaro, a explanação de Celso Vilardi. Agora foi feita uma troca, né, JP? O segundo advogado falando nesse momento. Bom dia para você. Oi, Renan, bom dia a você, ao Barão, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, quem fala agora é Paulo Cunha Bueno, né, o segundo advogado de Jair Bolsonaro, a falar nessa sessão de hoje, sessão que começou por volta das 9h15 da manhã. A gente teve o primeiro advogado a falar, que foi Matheus Milanês, ele que representa Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Criticou o ministro Alexandre de Moraes, disse que não teve acesso às provas em tempo hábil, disse que os documentos foram salvos nas pastas relacionadas às provas coletadas pela Polícia Federal com nomes difíceis, nomes inexistentes, e que ele teve muita dificuldade de acessar, inclusive uma agenda do general Augusto Heleno que foi digitalizada e colocada nesse processo. E por isso, segundo Matheus Milanês, a defesa do cliente dele ficou comprometida. Bom, Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, começou também criticando essa dificuldade de acesso às provas, né? Disse que não há nenhuma comprovação de que o ex-presidente atentou contra o Estado Democrático de Direito e disse que não há também qualquer prova que atrele Bolsonaro aos planos da trama golpista e que isso não pode ser provado nem mesmo com a delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Bom, ele disse considerar que não teve tempo hábil, então, para acessar essas provas, disse que desde o primeiro momento tem pedido acesso a esses documentos. Ele não nega que as provas da Polícia Federal foram colocadas nos autos e estão, de fato, à disposição, mas que provas são essas? Recortes de WhatsApp? Isso foi o que disse o advogado. Ele também criticou, dizendo que a defesa recebeu 70 terabytes de dados, e aí concordou com Matheus Milanês, que em determinado momento, fazendo a fala ali de defesa a Augusto Heleno, Milanês destacou que o processo tinha uma chuva, uma tempestade de achismos, e aí Vilardi concordou com o que de fato disse Matheus Milanês. Bom, Vilardi também destacou o seguinte, que o ex-ajudante de ordens e delator Mauro Cid não é uma pessoa confiável, disse que ele mudou de versão pelo menos 6 vezes ao longo desse processo, né? Ou seja, ao longo dos interrogatórios que foram feitos nesse processo, e para ele as contradições do tenente-coronel são sim motivos de anulação da da delação, da colaboração premiada. Bom, anotei também outra situação aqui, que ele disse em determinado momento que Bolsonaro autorizou a transição para o governo Lula em 2022 e que isso por si só já deveria ser uma prova de que ele não tinha intenção de fazer um golpe de Estado, de ter participado de qualquer trama golpista. E aí ele encerrou dizendo o seguinte, que Bolsonaro agiu durante o mandato para garantir a ordem e cita como exemplo o fato de que ele falou com os caminhoneiros para desobstruírem as vias, terminarem com protestos que foram feitos ali depois da eleição de 2022. Bom, agora quem fala, como a gente destacou, é Paulo Cunha Bueno, outro advogado de Jair Bolsonaro. Na sequência, deve falar por aqui o advogado de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que hoje não compareceu ao julgamento, e aí a sessão deve ser encerrada. Na semana que vem, na terça-feira, devemos retomar então com o advogado de Walter Braga Neto e, na sequência, o voto de Alexandre de Moraes, que, pelo que a gente acompanhou aqui nos bastidores, pessoal, será um voto muito longo, podendo levar até 2 sessões da semana que vem para o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos então ouvir o que diz nesse momento o Paulo Cunha Bueno. Se o legislador expressamente assim o fizesse. E nós encontramos na nossa legislação essa técnica. Nos crimes de terrorismo, está lá a previsão. Criminalizaram-se os atos preparatórios aos crimes de terrorismo. Isto não aconteceu nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. De sorte que emprestar-se uma expansão que em momento algum o legislador concordou é violar um princípio maior do direito penal, que é o princípio da reserva legal. De fato, me parece que o epicentro dos defeitos dessa acusação descansam efetivamente na questão da conduta que é imputada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, numa distorção da forma com que é interpretado o tipo penal. Indo adiante aqui, se não considerarmos
que esses fatos, nesse iter criminis estendido, são atípicos ou meramente atos preparatórios, se superarmos esta interpretação, esta linha de interpretação, é necessário ainda analisar-se a questão sob o ponto de vista do Instituto do artigo 15 do Código Penal. E observo que essa é uma consideração de caráter estritamente subsidiário para que não se diga que o ex-presidente pretendeu cometer algum crime e simplesmente retornou. Não, é uma constatação subsidiária e de cariz objetivo. Vejam, Vossas Excelências, se a denúncia sustenta que o início de execução dos crimes apontados se deu por ocasião da reunião do presidente Bolsonaro, no final de dezembro, com os comandantes de força, não ministros, com os comandantes de força... Me perdoe, final de dezembro, qual reunião é essa? As reuniões final de 2022. Ah, tá. Novembro, dezembro de 2022. O senhor fala da mesma do Dr. Celso, então. Exatamente. Obrigado. Onde teria se discutido a questão das minutas? A do dia 7, no caso. Isso. Ok, obrigado. Se o início de execução se dá neste momento... É evidente, Excelências, que passa-se a considerar, é mister considerar, por que efetivamente não se foi adiante nisso. Ora, é evidente que, à luz do artigo 15 do Código Penal, quem desiste voluntariamente do início da execução do delito responderá apenas pelos atos já praticados. Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores a tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. Esse advogado de Jair Bolsonaro, falando nesse momento a primeira turma do STF, Paulo Cunha Bueno. Antes dele falou o outro advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi. Eles dividiram o tempo que tem de 1 hora para fazer essa sustentação da defesa. A nossa reportagem em Brasília está acompanhando. Aqui na programação da Band News FM a gente vai mostrando para você um trecho ou outro dessa sessão de julgamento no STF. Caso você queira acompanhar na íntegra, no nosso canal no YouTube há uma live mostrando durante o tempo todo as falas nesta quarta-feira da defesa dos acusados, dos réus nesse julgamento pela trama golpista. É aquele juridiquês para lá, juridiquês para cá, né, Renan? Uhum. Mas todo mundo está tendo total direito de se defender, né? Ou seja, no campo que eles estão jogando, os advogados de cada um tá ali tentando mostrar que seu cliente, seja um ministro, um general, seja o ex-presidente, todo mundo tá ali com um amplo direito de defesa, falando durante 10, 15 minutos, expondo o que pensa, tentando tirar da reta, né? Não, meu cliente não participou de nada, não, esse documento, rapaz, sei lá que documento é esse, vamos nessa. Olha, mais cedo o advogado Matheus Milanês, que representa o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, começou a defesa questionando a forma como a Polícia Federal e o Ministério Público organizaram os arquivos envolvidos no caso. Um dos destaques da defesa foi uma agenda de uso pessoal do ex-ministro do GSI, que foi encontrada com um compilado de anotações que apontam para medidas que poderiam levar à prisão de delegados da Polícia Federal. Vamos acompanhar esse trecho. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que, desse modo, requer-se a Vossa Excelência, seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado ou minimamente com índice, que torne possível a análise desse material. O advogado Matheus... Vai lá, Renan. Perdão, Barão. O advogado Matheus Milanês defendeu que o direito ao silêncio de Heleno teria sido desrespeitado durante as fases iniciais do julgamento e afirmou que as perguntas feitas ao general buscavam deixá-lo constrangido. Como Vossas Excelências sabem muito mais do que eu, a Constituição veda o uso do silêncio em prejuízo do réu. E eu indago a Vossas Excelências, qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor? E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis consignar perguntas. Quem quis consignar perguntas foi o juiz. Então eu vos indago, quando se questiona, não vou consignar as perguntas, se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu?
Então, qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? Bom, é isso aí. A sessão continua no Supremo Tribunal Federal. Quem quiser acompanhar, como é que faz, Renan? A gente está transmitindo na íntegra, né? Na íntegra no nosso canal no YouTube. O YouTube oficial da Band News FM tem a live desse momento do nosso jornal, Band News Station, e em paralelo a isso uma outra live, onde há a transmissão na íntegra dessas defesas dos advogados.